de especialistas para começar o nosso evento. Boa Olá, noite, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Normalmente, essa quarta-feira é uma quarta que a gente faz a sessão de casos, né, Rafa? Mas a gente, assim, a demanda de casos que foi aparecendo foi muito interessante, então a gente adiou um pouquinho. Já temos também a próxima quarta-feira mais ou menos combinada, acho que vai ser bacana também, deixou o convidado confirmar. E hoje a gente pensou em trazer uma coisa diferente, trazer Kleber, meu amigo do coração, querido. O Kleber é professor da Caliper junto comigo, é uma pessoa que tem mestrado pela UFBA, é um ultrassonografista mega top, que faz muito bem criança e Fontanella. Estou muito feliz que ele relutou para aceitar e que aceitou. E aí a gente montou esse casinho, tivemos a honra de trazer para discutir com a gente a doutora Priscila Lira, a Pri é irmã de um grande amigo, que foi meu colega de turma, e também tem mestrado e doutorado pela USP, faz NEL, assim, brilhante. E a doutora Adriana Matos, neuroped também, com mestre aqui pela UFBA, trabalha em diversos hospitais daqui de Salvador, que vão trazer, que eu acho que é uma visão muito interessante para quem faz ultrassom em radiologista, é a visão do clínico. Como radiologista e professora, eu digo uma coisa a vocês, a gente aprende muito o que falar de radiologista para radiologista, de ultrassom para ultrassom, né, Clebão? É hiperecoide, é hipoecoide, é borramento, mas o clínico não quer saber se é hiperecoide ou é hipoecoide, ele quer saber o que tem, ele quer conclusão. Então, hashtag não a laudos descritivos demais, hashtag não a exames de ultrassom para ultrassom, hashtag exames que servem para o clínico, entendeu? Vamos ajudar o nosso destino final, que é o médico que vai receber. Então, a visão dos clínicos é muito importante para mim, eu gostaria que fosse muito importante para vocês, porque a gente tem que responder ou não o que eles querem saber, o que o pediatra quer saber, o que o neurologista quer saber, o que o ginecologista quer saber, o que o ortopedista quer saber. Então, sejam muito bem-vindas. Eu vou começar apresentando o caso e a gente vai começar com a doutora Priscila dando... Eu vou chamar o pediatra, porque o bebê está nascendo já, né? Vai nascer. Então, nosso casinho é de uma paciente de 29 anos, um filho, que está com 30 semanas e evoluindo para um parto prematuro. Ela agora chegou aqui no Hospital Santa Amaro, teve o bebê prematuro às 30 semanas. Ela não tinha nenhuma comorbidade no momento que foi examinada, a gestação ocorreu sem intercorrências nenhuma, e o bebê nasceu com 550 kg, com a frequência cardíaca de 155 batimentos por minuto, um pouquinho taquipneico, mas corado e acianótico, né? Então, essa criança foi entregue pelo obstetra, foi um dos nossos amigos, a neonatologista. E aí, doutora Pri, muito bem-vinda. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, a Dani, né? A gente foi contemporânea de faculdade, colega do meu irmão, ela. Kleber, que é um colega de faculdade, um amigo, né? Dri, eu não vou nem falar, né? Que Dri foi minha aluna, na verdade, na faculdade, quando eu voltei da residência. E Rafa também, um amigo que foi colega de plantão também. Então, assim, estou entre amigos, as pessoas que estão assistindo também, acho que a gente aqui está para compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, que eu acho que é a principal tarefa da gente, né? Que ensina é compartilhar. O conhecimento não pode ser se deixado fixo em um local. Então, assim, com relação ao caso, gente, esse caso clínico é nosso dia a dia da neonatologia, né? Um paciente que é um prematuro extremo, com 1.550 gramas, ou seja, um baixo peso, limítrofe para muito baixo peso, aonde ele nasceu e evoluiu com desconforto respiratório. Ora, por que ele nasceu prematuro? A primeira pergunta é essa. Qual é a causa da prematuridade? A gente sabe que uma das principais causas de prematuridade é a infecção. E infecção também está relacionada com um risco maior de hemorragia intracraniana. Outra questão é que esses prematuros, eles têm um risco realmente de fazer um desconforto respiratório pela deficiência de surfactante pulmonar. Então, esse bebê, ele evoluiu com desconforto respiratório, que pode ser progressivo. A SDR, como a gente chama, né, síndrome de desconforto respiratório, ela pode evoluir com a gravidade,
né, ao passar das horas, e esse bebê pode necessitar, inclusive, de ventilação mecânica. Ele pode começar com CPAP nasal e depois ir para a ventilação mecânica. A gente não sabe aqui, não tem informação se esse bebê teve bolsa rota, a mãe teve bolsa rota, há quanto tempo foi bolsa rota, se ela teve uma infecção ou não, e principalmente se ela usou corticoide antinatal ou não, porque a gente sabe que corticoide antinatal é um dos principais fatores que vão prevenir aí o risco de hemorragia intracraniana. A gente sabe disso desde 1972, isso já foi, começou a ser relatado, e posteriormente em vários trabalhos e meta-análises foi confirmado. Tá? Então, e como foi esse parto? Foi um parto traumático, foi um parto demorado, foi um parto pélvico. Então, qualquer situação que tenha levado a uma possibilidade de trauma nessa criança ou de alterações de pressão intracraniana pode ser um risco realmente para esse bebê ter evoluído com sangramento intracraniano. Outro dado interessante aqui no caso é que essa criança evolui com palidez, né? Ele está um pouco descorado. Ele pode estar descorado pelo nascimento, pela hipotermia, pela própria dificuldade respiratória, sim. Mas a gente tem que também levar em consideração que muitas vezes a palidez pode estar relacionada a algum sangramento, né? E aí a gente tem que realmente pesquisar o que foi que houve. A mãe teve um DPP, descolamento prematuro de placenta, esse bebê sangrou, né, a cabeça, então a gente realmente vai ter que encaminhar esse bebê para a UTI neonatal, fazer os cuidados iniciais, colocá-lo ou em CPAP, posteriormente talvez em ventilação mecânica, manuseio mínimo para evitar realmente alterações de pressão, uma ventilação muito gentil para evitar esse risco de um sangramento e fazer uma monitorização bem precisa desse bebê, né, de pressão, de temperatura. A gente sabe que hipotermia sangra, hipotermia no prematuro extremo não pode matar. Então, a gente tem que fazer todos os cuidados necessários para um bebê prematuro na UTI neonatal. E não esquecer realmente da manipulação mínima. Esse bebê, provavelmente, a gente vai ter que pedir o que para ele? Né? Dentre as outras coisas todas que a gente pede para um prematuro inicialmente, gaso, raio-x de tórax, né? A gente vai pedir uma série de exames para ele, a gente vai ter, a depender da sua evolução, né? Vamos pedir, com certeza, um ultrassom transfontanela para ele. Agora, quando vamos pedir, essa é a dúvida. Se esse bebê está descorado de uma maneira aguda, e a gente vai ter que pedir logo inicialmente, ou se a gente vai esperar para que ele entre no protocolo de solicitação de ultrassonografia transfontanela a partir, geralmente, do 3º dia de vida. Então, a evolução dele nas primeiras horas é que vai nos mostrar qual é o caminho que nós vamos seguir. Ótimo. Já começo a ter dúvidas pessoais, mas vou segurar um pouquinho. Vamos imaginar que ele chegou no 3º dia, Clebão, continua ainda entubadinho e o desconforto respiratório está controlado, chegou a hora do ultrassom transfontanela desse bebê. Mãe ansiosa. Isso, exatamente. Então, a gente vai fazer, porque é uma rotina das UTIs neonatais, a gente pedir ultrassom para esses bebês com menos de 32 semanas. É rotina nossa sempre pedir ultrassom entre o 3º e 4º dia de vida. Né? Então, assim, algumas UTIs podem variar um pouco o tempo dessa solicitação, isso é variável, mas a média fica em torno do 3º e 4º dia de vida, porque é o tempo onde você vai ter o maior risco de sangramento nesse prematuro. Kleber, eu tinha alguns slides aqui para apresentar, não sei se você quer que eu apresente agora ou depois que todo mundo fale. Não, vou apresentar, Pri. Legal, vamos. Vai, Pri. Vamos. Então, vamos lá. Compartilha aí sua tela. Vou compartilhar aqui. Bom, gente, então esse tema é um tema bastante interessante, é um tema do nosso dia a dia, como eu falei para vocês, e a hemorragia intraventricular da matriz germinativa é realmente a mais comum no prematuro. Ela geralmente ocorre nos primeiros 3 dias de vida e de 15 a 20% dos bebês prematuros com menos de 32 semanas, eles vão apresentar algum tipo de hemorragia. 25 a 30% dos bebês com menos de 1.500 gramas
e 45% dos prematuros com menos de 1.000 gramas, que são os prematuros extremos, que é atualmente a nossa grande população nas UTIs neonatais. E a grande questão é que, a partir da década de 80, houve uma diminuição significativa dos casos de hemorragia intraventricular. Por quê? Porque houve uma melhora importante no cuidado neonatal desses pacientes. A gente vê que várias UTIs neonatais em todo o mundo, houve uma, digamos assim, uma proliferação, graças a Deus, de várias UTIs, e isso fez com que esses cuidados para esses bebês cada vez mais melhorassem. Mas você diminuiu o número de hemorragia, mas você aumentou as sequelas daqueles que você conseguiu muitas vezes reanimar, que você conseguiu retirar desse quadro mais grave. Em 2016, a gente tem aí um relato da Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, que é uma rede muito importante aqui no Brasil, onde você vê que cerca de 34% dos recém-nascidos com menos de 1.500 gramas, que realizaram ultrassom até 28 dias de vida, eles realmente apresentavam uma hemorragia intracraniana, periventricular. E onde é que esses bebês sangram mais? Na matriz germinativa, né? E geralmente é mais frequente no prematuro, por quê? Porque essa matriz, ela vai estar presente até 34 semanas, em torno de 34 semanas. Então, o prematuro pode sangrar, ele sangra mais com menos de 32 semanas, ele pode sangrar até 34, mas após 34 semanas, já é um outro tipo de sangramento, um pouco diferente desse do bebê prematuro moderado a extremo. Então, a matriz germinativa, ela está localizada aqui, na região subependimária, ela é altamente vascularizada e por isso que você tem um risco muito grande de sangramento. Ela tem uma angiogênese intensa e é uma região onde existe a proliferação realmente, a maturação, a migração das células neuronais. E por isso que existe um grande risco de sequelas quando você tem um sangramento nessa região. E como eu falei anteriormente, existe uma evolução entre 26 e 34 semanas. Os fatores de risco para hemorragia intracraniana, periventricular, são vários. A gente tem os obstétricos, principalmente parto prematuro, infecções maternas não tratadas, trabalho de parto prolongado, a não utilização do corticoide antinatal, isso é fundamental, né? Um risco muito grande. A gente, graças a Deus, são pouquíssimas as vezes que a gente encontra bebês sem utilizar o corticoide quando é possível. Graças a Deus, a gente tem isso muito bem difundido na obstetrícia. Os fatores neonatais seriam principalmente a prematuridade e qualquer situação que vai alterar o fluxo sanguíneo cerebral, como asfixia, hipotermia, canal arterial, hipotensão e alterações bruscas de pressões na ventilação mecânica, além de fatores genéticos. Na verdade, quais são as manifestações clínicas? A gente sabe que a maioria dos casos é silencioso. A gente nem sabe que o bebê sangrou pela clínica. A gente vai saber pelo protocolo que a gente faz o ultrassom entre o 3º e 4º dia. Por isso que é o que a gente quer mostrar aqui, a importância de você pedir ultrassom entre o 3º e 4º dia, de não deixar de pedir, é muito importante. Então, a maior parte das hemorragias ela é silenciosa, é assintomática e é detectada pelo ultrassom de rotina. Tem a insidiosa, que você tem alguma mudança leve na clínica da criança, e tem aquela mais grave, que é a mais rara, quando você tem um evento bem abrupto, bem grave, onde você tem uma mudança brusca do quadro clínico da criança, com hipotensão, palidez, uma acidose, certo? A queda abrupta do estado geral, e geralmente você vai associar isso com hemorragia. As manifestações clínicas, quando elas acontecem, podem variar, acho que Dri vai falar um pouco mais disso, certo? E a gente sempre tem que ficar atento àquele bebê que ia bem e começou a ficar diferente. Hipoatividade, crises convulsivas, e a gente tem muito equivalente convulsivo no período neonatal. É aquele bebê que cai a saturação, que altera a frequência cardíaca, faz uma apneia. Então, são equivalentes convulsivos que às vezes não são muito claros, né? Você vai ter que ficar monitorando, queda de saturação, por exemplo. E avaliar o abalamento de Fontanella. Então, 25% a 50% dos casos pode não haver nenhuma correlação com a clínica, certo? Com relação ao diagnóstico, você pode ter a clínica, se for lhe ajudar, mas a maioria realmente é insidioso, a gente vai descobrir, né, numa ultrassom de rotina,
E esse ultrassom de rotina, ele deve ser feito, né, nos bebês prematuros, principalmente nos bebês com menos de 32 semanas, entre o terceiro e quarto dia, repetir com 4 a 6 semanas após o nascimento, vai depender de cada protocolo, né? Esse protocolo é da Sociedade Canadense de Pediatria, que foi publicado recentemente, e você vai pedir antes se tiver alguma alteração de quadro clínico. Existem serviços que vão solicitar no primeiro dia de vida, no terceiro, e depois semanalmente, no terceiro, quarto dia, uma semana depois, e depois só se tiver alteração clínica ou alteração no ultrassom. Então, e aqui, desculpa, gente, aqui é ultrassom prematuros maiores que 32 semanas, é muito parecido, e geralmente, se você tem um ultrassom normal, nesses casos, muitas vezes acaba não se repetindo esse ultrassom. Kleber vai falar posteriormente da classificação de Papille e Volpi, que é fundamental para todo mundo, né? Não vou entrar nesse detalhe agora. E a grande questão para a gente é sempre a prevenção e o tratamento, né? Então, como é que a gente faz isso antes do nascimento? Prevenir o parto prematuro, né? A gente que é neonatologista sabe o quanto é trabalhoso cuidar de um prematuro. A gente começa com eles com a lua de mel, nas primeiras 48 horas, 72 horas, e depois, muitas vezes, as coisas começam a ficar muito graves. Então, assim, é prevenir realmente o parto prematuro. O corticóide antinatal materno é fundamental. E vitamina K e sulfato de magnésio, os estudos mostram ainda controvérsias, não mostram tantos benefícios. Intraparto, prevenir o trabalho de parto prolongado, otimizar o cuidado obstétrico, né? Acho que o pré-natal é fundamental. Um pré-natal bem feito, ele muda completamente o ponto final desse bebê, como é que vai ser, como é que ele vai evoluir. E o clampeamento tardio de cordão, ele deve existir. Cada vez mais a gente tem lidado com isso de uma maneira muito tranquila, nos termos é muito tranquilo. No prematuro, às vezes, a gente às vezes acaba clampeando um pouco mais precocemente, mas se a gente puder aguardar 30 segundos, pelo menos, para clampear o cordão, já é um grande lucro para esse bebê. Pós-natal, a manipulação mínima nas UTIs, evitar aspirações desnecessárias, a ventilação gentil e sincronizada, manter níveis adequados de PCO2, prevenção de apneias, tratar PCA quando necessário, porque não é sempre que a gente trata, tratar os distúrbios de coagulação e sangramentos, e o fenobarbital e o uso da vitamina E não se mostraram eficazes como se pensava que seriam até o momento. Volto a frisar, eu sempre falo para os colegas que a prevenção da prematuridade é a coisa mais importante para a gente fazer, para prevenir realmente sequelas posteriores. Cada dia que esse bebê ganha dentro do útero, cada semana que ele passa dentro do útero materno, se está tudo bem com a mãe, óbvio, né? E vai ser um ganho muito grande para esse bebê. E para finalizar, essa é uma frase que sempre está no nosso curso de reanimação neonatal, no final do curso. Eu acho que essa frase é fantástica. O nascimento seguro e o início de vida saudável são o coração do capital humano e do progresso econômico de um país. Então, quando as pessoas realmente atentarem para que isso realmente é importante, a gente vai ter realmente um país muito melhor, com crianças muito mais felizes, sem sequelas e com um patrimônio humano e econômico muito melhor. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bom, Pri. Tentando abrir aqui o vídeo. Pronto. E aí, Clebão? Vamos fazer o ultrassom desse guri. Vamos. Vamos fazer. Dani, eu desapareci aqui. Eu tô aparecendo aí para vocês? Não, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá normal, tá como você tava. Eu acho que eu fiz um raid para mim mesmo. Mas tá ok. Tá ok, né? Tá eu vou ok, compartilhar tá minha tela aí que eu vou fazer esse ultrassom desse Partilha e menino. segue o barco que tá tudo ok. Tá de paz. Então vamos lá. Aparece aí para vocês? Apareceu. Hemorragia intraventricular. Isso. Classificação de Papille. Eu imaginei tudo isso aí quando fui falando e eu me situando no dia a dia. E aí você bem rápido para vocês, simulando essa situação desse caso, né? E aí trazendo a classificação de Papille, né? Então vamos lá. Quais são as informações que eu quero trazer para vocês? Uma coisa que Pri já falou.
que é evite a prematuridade. Para avaliação, para hemorragia intraventricular, não existe um tratamento específico, vamos dizer assim, instalada, a gente vai tratar sequelas, né? Então, evitar a prematuridade, o bebezinho como está aqui na mão desse colega, é o que a gente vai prevenir, né? Então, aquela história antes, a gente passa pela obstetra e esse pré-natal para evitar isso aí. Mas, bom, o foco nosso aqui é falar do ultrassom dessa criança. E aqui eu trago uma foto de Lucille Ann Papilli, que é a que criou a classificação em 1978. Isso aqui foi de um congresso que houve em 2007, e aí os americanos, né, homenageando esses, aqui são vários, não vou citar todos eles, só é para mostrar Papilli, são neonatologistas e pessoas que lidam diretamente com crianças ou recém-nascidos, e que tem uma projeção e uma importância na medicina, tá? E aqui eu trago para vocês mais basicamente o nosso foco, que é Luciane Papilli e Joseph Volpe, né? Ela é uma neonatologista, tá certo? O trabalho dela foi de 78 com tomografia, mas isso se reproduziu para ultrassonografia. Volpe, mais recentemente, propõe uma nova classificação, tá certo? E que não é tão diferente da de Papilli, mas que traz uma nuance que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de mostrar o resultado do ultrassom do caso, é onde localizar a hemorragia periventricular ou intraventricular. Tá? Então, o foco. Qual é o foco? Fez ultrassom transfontanela, eu preciso olhar essa região. Pri já chamou a atenção. Que região é essa? É a região da matriz germinativa. Me dê um feedback aí, pessoal. Vocês estão vendo uma seta amarela aí? Dani, deixa eu ver, mostra aí a sua setinha amarela para eu ver. Não está aparecendo uma seta amarela, né? Não está aparecendo seta amarela. Então vai ser... Eu vou procurar o laser point, então, do PowerPoint para ver se funciona para mim aqui. Vamos lá. E agora o apontador agora laser... Foi. Pronto. Beleza. Então, a setinha não apareceu, mas o apontador laser apareceu. Perfeito, então. Então, essa é a área de matriz germinativa. Onde é que fica essa área? Nesse sulco, chamado sulco caldo-talâmico. Isso aqui é um corte coronal do cérebro do bebê. Aqui eu fiz uma ampliação dessa área aqui, ó, no ultrassom. Olha como parece uma lira. Quem tocou em banda marcial vai lembrar da lira, né? Aqui são os ventrículos laterais. Aqui é o forame de Monro, que drena o líquor dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo. Aqui em cima eu tenho o cavum do septo pelúcido. Aqui mais em cima, essa faixa mais hipoecóica é o corpo caloso, um corte transversal. E logo aqui embaixo eu tenho o teto do terceiro ventrículo, que tem um pouquinho de plexo coroide. Essa é a projeção aqui, ó, ventrículo lateral, cavum do septo pelúcido, terceiro ventrículo. Logo ao lado do terceiro ventrículo, aqui, a analogia e a projeção, eu tenho tálamos. Dos tálamos, estrutura anatômica, que é responsável por regular os movimentos, né, a intensidade dos nossos movimentos, é uma das funções dele. E aqui em cima, o núcleo caudado, né? Entre eles dois, existe um sulco, que é o chamado sulco caldo-talâmico. E a matriz germinativa está aqui. Pri falou, olha, a matriz germinativa é frágil. O que é a matriz germinativa? É um aglomerado de células que existiam vários antes na formação da criança intraútero. E aí elas vão mandando células para ter a diferenciação das outras células nervosas e formar o cérebro. O último local em que se tem a matriz germinativa, o último local a regredir é exatamente no sulco caldo-talâmico. E é nesse ponto de maior fragilidade, é um ponto sensível a variações de pressão venosa, pressão arterial. E isso faz com que ele sinta no prematuro, onde essa regulação está prejudicada, passa a ser um ponto frágil para a hemorragia, além de vasos extremamente pequenos. Então, é esse local que eu vou atrás. Esse local é que eu vou checar
se tem hemorragia, né? Então, aqui o que é que a gente tem? A setinha mostrando o mesmo ponto aqui, ó, núcleo caudado, tálamo, e é nessa linhazinha branca aqui, ó. E é nesse local, esse Hzinho aqui, essa área marmorizada que eu botei aqui, mais esbranquiçada, é exatamente o local onde a gente vai identificar a hemorragia. Se eu fizer um corte, esse de cá, corte coronal. Esse aqui, um corte sagital, também chamado parasagital. Eu estou vendo também o tálamo, núcleo caudado, e o sulco caldo-talâmico. Aqui já acrescenta ainda o ventrículo lateral, que eu vi no outro corte, o plexo coroide, tá? E aqui a analogia na imagem real. Eu tenho aqui do mesmo jeito, ó, núcleo caudado, tálamo, sulco caldo-talâmico, plexo coroide, tá? Então, é nesse ponto, nesse mesmo local, em que a hemorragia vai ser vista. E como a gente ensina muito aí na Caliper, a imagem tem que ser vista sempre em 2 planos, principalmente a patológica, né? Então, eu preciso vê-la não só aqui no coronal, como tenho que ver no sagital ou parasagital. Habitualmente, a gente identifica logo no parasagital. Então, aqui é só mais uma forma da gente fixar essa anatomia, que é o ponto principal do transfontanela para a hemorragia. Por que eu estou focando aqui? Porque a partir daqui é que a gente vai para dentro de um ventrículo. Ó, o ventrículo lateral um pouquinho mais dilatado, um bebê bem prematurinho. E aqui eu tenho um núcleo caudado e aqui eu tenho um tálamo. E essa é a analogia da imagem. E é nesse ponto que vai aparecer a hemorragia. Novamente, a lira, né? Aqui é para mostrar o chamado corte de Monro, né? O corte coronal, eu puxei. Observe que aqui eu utilizei um transdutor linear. Na prática, no dia a dia, o que é que a gente usa? Usa um microconvexo. Ah, mas eu não tenho isso no hospital. Eu só tenho as 3 sondas. Então, você pode usar a endocavitária, que é um certo microconvexo, a mesma que usa para transvaginal. Só ela é mais longa e difícil de manusear. Pode usar a linear e pode usar também a convexa, desde que ela tenha uma resolução boa, né? A convexa que nós usamos para abdômen, principalmente cabeças maiores. As cabecinhas menores, a gente vai usar até o linear, que vai me dar uma resolução melhor, tá certo? Então, aqui é só para mostrar nessa seta amarela, ó, o sulco caldo-talâmico, lateral, ventrículo lateral, corpo caloso, terceiro ventrículo, forame de Monro e o sulco caldo-talâmico. Então, tá ali a imagem, local da hemorragia, o cérebro tem que gravar, fazer lavagem cerebral em vocês. Olha a imagem da lira aqui, mostrada, o sulco caldo-talâmico, o tálamo e a hemorragia. Então, não tem, é facinho, pessoal, é bem tranquilo de examinar. O mais difícil vai ser aprender e fazer o corte, mas indo lá para o curso, a gente treina vocês. Aqui, o que é que nós temos? E a hemorragia do parênquima. Eu cheguei a comentar com vocês que a gente tem a hemorragia intraventricular. Só que eu posso ter uma hemorragia fora do ventrículo, que na classificação de Papilli ainda entra. Eu tenho aqui o tálamo, núcleo caudado, ventrículo, mas eu posso ter uma hemorragia em área chamada área de substância branca, né? Essa área também frágil. E aí é o pior lugar para se ter uma hemorragia. E ela pode ser tanto desse lado quanto do outro. Toda a área de substância branca cerebral periventricular é um potencial local para hemorragia, né? A gente vai falar, ela entra no grau de Papilli e é separada na classificação de Volpe, né? Prognóstico, são cenas dos próximos capítulos para a doutora Adriana, né? Então, esse é o local de hemorragia. Onde é que eu vejo no ultrassom? Aqui de novo, nossa lida, cavo. E aqui, bem pertinho, eu já vejo no corte coronal. No corte sagital, essa área é um pouco maior. Então, vamos à classificação. Qual é essa classificação? É essa aqui, pessoal. Eu tenho a classificação de Papilli e tenho a classificação de Volpe. Quais são os critérios? Primeiro, grau 1. Vamos um e o outro. Na Papilli, é hemorragia limitada
a matriz germinativa, aquela só no localizado no sulco caldo talâmico, pessoal. E o grau 1 de Volpi, sangue é lá no caldo talâmico, com ou sem hemorragia intraventricular, desde que seja menos de 10% do espaço ventricular. Aquela área do espaço ventricular que a gente vê, você faz um cálculo virtual para ver se dá aproximadamente 10% daquela área, né? Tem mais ou menos uma ideia. Se ele ocupar para a classificação de Volpi, você vai dar grau 1. Grau 2 em Papille, eu tenho sangue já dentro do ventrículo. Mas, poxa, mas ali está tão colado, verdade, às vezes você vai ficar na dúvida. Mas lembre, o ventrículo ele é recoberto por um epitélio chamado ependimário. Tanto que a hemorragia subependimária também pode ser uma nomenclatura usada para quando eu especificar o grau 1. Já o grau 2 para Volpi, ele já tem o sangramento, e esse sangramento tem que ser de 10% a 50% do espaço ventricular na visão parassagital. Lembrar que é sempre na visão parassagital para poder dar essa classificação de Volpi, pessoal. Né? E aí ele fez essa modificação com a ideia de que o prognóstico muda diferente do grau 1 e grau 2 de Papille. Então, por isso é que ele está propondo essa nova classificação. Bom, e o grau 3? Grau 3 é sangue nos ventrículos, não só intraventricular, mas também tem já dilatação ventricular, com possível progressão para uma hidrocefalia, que é aquele aumento do ventrículo associado ao aumento da pressão, que vai comprometer, esmagar o parênquima cerebral, que vocês já deduzem que o prognóstico vai ser pior. E o grau 3, ocupando mais de 50% do ventrículo, com ou sem densidades de eco ventricular. Olha, ele aqui, do grau 2 para o grau 3, é só a proporção. Né? Ele acha que não preciso ter, mas se ele ocupar mais de 50%, eu já considero um grau 3, ou seja, sangrou demais para o ventrículo. Isso na classificação de Volpi. Para a classificação de Papille, obrigatoriamente eu precisaria ter algum grau de dilatação do ventrículo. E hemorragia grau 4. Para Papille, grau 4, é hemorragia com extensão parenquimatosa. Qual é o problema disso aí? Eu não preciso ter uma sequência, grau 1 para grau 2 para grau 3. Já pode sair do 1 e ir direto com o grau 4. Ou eu posso aparecer apenas no exame com o grau 4. E aí tem uma questão. O problema é que não é uma sequência para ter o grau 4. Pode ser uma causa, um grau 3 levar a um grau 4? Sim, pela pressão. A hemorragia grau 4, que é o parênquima, aquela área de substância branca, ela vem por um infarto. Habitualmente, a fisiopatologia dela é um infarto venoso, uma compressão, uma desregulação, e aí aquela área de infarto gera isquemia, que gera hemorragia. E aí o comprometimento de massa encefálica traz um prognóstico ainda pior, que aí vai ser destrinchado. Ok, e o que foi que Volpi fez? Volpi propõe uma notação separada dos outros achados. Ele não acha que deve ser colocado como a de Papille. Qual é o problema para a gente? É que a maioria dos serviços do mundo inteiro usa Papille. Isso é uma proposta de Volpi. Teríamos que nos educar para usar. Eu habitualmente uso Papille. Óbvio que no laudo, o que é que você vai fazer? Você vai descrever e vai colocar a classificação, mas diga para o colega que você está usando a de Papille. Seja objetivo, descreva dentro do laudo, olha, é localizado na hemorragia limitada matriz germinativa subependimária, não invade ventrículo, grau 1. Você tem que dizer para ele, porque ele vai pensar no prognóstico. Quando você diz grau 2, você está dizendo, olha, saiu da matriz, mas já está dentro do ventrículo, e não dilata esse ventrículo. E não é tão extensa. O grau 3, aí eu já tenho, se eu usar Papille, eu tenho que dizer, olha, tem uma dilatação ventricular e sangue dentro, é o grau 3 de Papille. Se for para Volpi, você vai ter que dizer que tem mais de 50% da área comprometida. E no quarto grau, você dizer, a área parenquimatosa periventricular
presumivelmente topografia de substância branca. Bote isso porque ele vai raciocinar desse jeito. Quando o pediatra, o neo receber, ou o neuropediatra receber, ele vai saber exatamente o que você viu e como ele vai poder conduzir isso aí. Então, essa praticidade que Dani cobra que a gente precisa colocar nos laudos. Então, vamos embora. Então, vamos agora definir todas elas, ó. Vamos passar por todas. Aqui eu fiz o geral e vou separar 2 a 2 para a gente ganhar tempo e focar nos tipos de lesões. Então, vamos lá que eu trouxe. Isso foi de uma tese, né? Essas fotos ele conseguiu resumir bem claramente. Então, não tem hemorragia ventricular. No corte coronal eu tenho os ventrículos laterais. E tem uma aqui, ó, plexo coroide, porque, na verdade, o núcleo caudado está aqui, pessoal, ó. E o tálamo está aqui. A linha, o sulco caudotalâmico é aqui. Isso aqui é uma armadilhazinha. Se eu fizer um corte muito para trás, um corte coronal muito inclinado em direção, olha quem está aqui atrás, o cerebelo, eu posso ter a imagem do plexo coroide. Eu tenho que ter na minha cabeça o conhecimento anatômico de onde está o núcleo caudado e o tálamo. Tálamos são as paredes laterais do terceiro ventrículo. Então, localize o terceiro ventrículo, saiba que ali do lado estão os tálamos e logo acima dele vai estar o núcleo caudado. Não é tão fácil, a ecogenicidade não é tão fácil. Mas olha aqui de novo, ó, do outro lado, ó, núcleo caudado desse lado. No outro lado, aqui eu já tenho uma hemorragia, ó, hemorragia intraventricular grau 1. Olha, sulco caudotalâmico. E o que é que ele faz? Ele boja para dentro do ventrículo. Poxa, Kleber, não é um grau 2? Não. Eu tenho uma linha separando, é o epíndima, contendo aquela hemorragia. Ela não está ainda totalmente intraventricular. Então, eu não posso chamar aquilo ali de hemorragia grau 2, é um grau 1. Eu tenho um limite do epíndima para definir isso aí. E a grau 2? A grau 2 é exatamente a passagem pelo epêndima e eu vou ter coágulos dentro. E como é que aparece o coágulo no ultrassom transfrontal? Ele aparece logo na fase aguda hiperecogênico, dentro, fora. Cuidado para não confundir também com plexo coroide. Por exemplo, se eu tenho sangue na região frontal, não tem plexo coroide. Então, aquilo é hemorragia. Tá? E nessa topografia mais frontal, eu não vou ter. Se eu tenho coágulo lá dentro, até prova contrária, é hemorragia. Tá? E ela não dilata o ventrículo. Já a grau 3, olha ela dilatando o ventrículo aqui, como nós vimos. E olha que está bem ocupando. Deixa eu ver que ocupa grande parte e dilata realmente o ventrículo. Parece até um coraçãozinho de sangue aqui, ó, né? Um sangue branco. Né? Então, o grau 3 é exatamente isso aí, todas no corte de Monro, pessoal, não preciso fugir muito disso. E, posteriormente, o grau 4. Observe que se você não prestar atenção nessa área, você vai olhar e, ó, poxa, tá bonitinho. Uma outra dica, olhe sempre a simetria, né? Lembre que os hemisférios são espelhados um para o outro. Então, olha que aqui eu tenho uma área branca e do lado de cá eu não tenho. A área de substância branca periventricular é parênquima. Se a lesão é hiperecogênica aqui ou heterogênea, lembrar que coágulo pode comer, o sangue começa branco, depois ele contrai, fica com áreas hipoecoicas, depois ele faz nível líquido. Coágulo é igual em qualquer lugar do corpo humano. Né? Do ponto de vista ultrassonográfico, ele vai seguir essas etapas. Hiperecogênico, heterogêneo, depois nível líquido com área sólida do material que se deposita. E uma complicação que pode advir das outras hemorragias intraventriculares, a 3 principalmente, que é a hemorragia periventricular ou intraventricular com dilatação e hidrocefalia, que é sinais de hipertensão intracraniana, como diminuição do parênquima, aumento progressivo daquele ventrículo. Isso tudo é um sinal de gravidade. Então, assim, a gente fecha os 4 graus de hemorragia intraventricular, periventricular. E ao caso, olha qual é a imagem do caso que Priscila mandou. Eu fiz o corte coronal e aí eu vou identificar terceiro ventrículo nessa topografia. Aqui eu tenho tálamo, aqui eu tenho núcleo caudado e aqui eu estou vendo uma coisa meio branca aqui, de um lado meio branca do outro.
Meço o ventrículo lateral, está normal, essa medida teto-assoalho, a depender da referência, vai de 3 a 4 milímetros. Né? Existem outras medidas, que é látero-lateral, né? Mas a teto-assoalho aqui cabe bem. Eu não tenho uma deformidade do formato do ventrículo lateral, que é outro aspecto fundamental para a gente avaliar. A área de substância branca aqui está ok. Ecogenicidade habitual da substância branca, ela realmente é um pouquinho mais branquinha, menos ecogênica que o plexo coroide, que uma hemorragia. Quando eu faço o corte parassagital, eu vejo que o plexo coroide aqui do lado, ó, ele para aqui, e aí eu tenho o tálamo, tenho o sulco caldo-talâmico, e partindo do núcleo caudado, e partindo do sulco caldo-talâmico, eu tenho essa área hiperecogênica, bojando um pouco para dentro do ventrículo, mas observem que ela tem uma delimitação. Ela não parece estar penetrando, é mais uma projeção, um bulge, né? E aí, isso aqui, para a gente, o que é que caracterizamos? Que grau é esse? Não vou fazer enquete para a gente ganhar tempo. Respondendo, só pensando aí mentalmente para vocês, isso, pessoal, era um grau 1. Embora a criança não tivesse nenhum sinal neurológico naquela historinha, mini historinha que foi apresentada, mas como ele entra, ele está abaixo de 32 semanas, como o Pri falou, ele cai na avaliação para hemorragia. E nesse caso tinha hemorragia grau 1. Então, assim, como é que eu sei que é o grau 1? Aqui é só para mostrar naquela referência nossa. Grau 1 aqui, grau 1, olha, igualzinho a das referências anteriores, e é diferente do grau 2. Por que que não é um grau 2? Por que que eu frisei isso do grau 1 para o grau 2, que é o que onde as pessoas mais têm dúvida. Ela não vai ter dúvida na grau 3. E se ela enxergar bem a parenquimatose, ela não vai ter dúvida. Ela geralmente tem dúvida se é grau 1 ou grau 2. Então, por isso, esse foco no grau 1 ou grau 2. Então, por último aqui, quais são os nossos cuidados nessa avaliação transfrontanelar para hemorragia? Observe que é para hemorragia, é um foco em hemorragia. Não cair na armadilha do plexo coroide. Aqui é um corte de Monro certinho, ó, terceiro ventrículo, aqui o ventrículo lateral bem fechadinho aqui. E aqui eu tenho uma área branca, a ecogenicidade é igual a de hemorragia. Só que, gente, ela está no teto do terceiro ventrículo. Ela não está... Olha, o caudado está aqui. O tálamo está aqui. Se fosse hemorragia, ela estaria pelo menos aqui, ó. E ela aparece bem no centro, logo abaixo do cavo do septo pelúcido. Vocês estão pegando ali, na verdade, o teto do terceiro ventrículo, é o plexo coroide do terceiro ventrículo. Então, essa é uma das armadilhas que a gente não deve cair. Né? Então, lá, ó, não caia na armadilha da hemorragia. E o segundo é esse aspecto aqui. Poxa, Cleber, você não disse que hemorragia é hiperecogênica? Isso é o quê? Uma coisa velha? É um coágulo que retraiu, já que você disse que está meio heterogênea. Observe que é exatamente naquele ponto. Ó. Então, depois do caso, se você reavaliar algum tempo depois, pode ser que aquele local de hemorragia já tenha parte absorvida. Se ele não evoluir para um grau 2 ou grau 3, o que é que seja, você encontra depois na evolução dessa criança uma progressão, ele vai regredir. E parte da regressão é transformando aquela área hiperecogênica em áreas císticas. E aí eu chamo para um outro cuidado. Por exemplo, se em vez de ter feito no terceiro, quarto dia, aquela criança fizesse o exame imediatamente no pós-parto, porque foi um parto difícil, o pediatra da sala ficou preocupado e disse: Kleber, por favor, dá uma olhada nesse bebê, porque ele convulsionou. E assim, a gente não sabe se tem alguma coisa a mais. E aí pede lá para a gente fazer isso. Acontece às vezes no Roberto, onde eu trabalho, onde eu faço às vezes esses exames. E aí a gente tem lá, já aparece, não assim, mas cisto mesmo, no local, no sulco caldo-talâmico, na topografia da cisterna ou do sulco da matriz germinativa, do sulco caldo-talâmico. Às vezes, pessoal, podem ser cistos germinolíticos. Se a criança intraútero foi exposta a alguma infecção, algum trauma, alguma alteração da hemodinâmica dela, ou principalmente as infecções, os S-torche, a nova nomenclatura, a gente pode ter lesão da matriz germinativa e formar cistos naquele local. E não é um cisto secundário a uma absorção de hemorragia.
O cisto secundário, absorção de hemorragia, ele é progressivo, ele é depois, na avaliação, depois de você ter encontrado aquela área de hemorragia. Certo, pessoal? Então, aqui pode ser, depois de um tempo, você já conhecia que tinha hiperecogenicidade ali. E assim, eu encerro aqui essa fala sobre a hemorragia. Ok? Vamos lá. Previna a prematuridade. Dani, com você. Muito bom, Clebão. Gostei muito. Já tem umas perguntinhas aqui, mas que eu vou deixar para o final. Adorei o casinho. Eu acertei, tá? Que era grau 1. Ó, tá vendo? Eu Massa. acertei. Agora, achei super legal também as imagens císticas e a lembrança, né, de que isso pode ter sido uma exposição, se for precocemente, à vida intraútero infecção. Bem Perfeito. bacana, tá? Vou chamar a Adriana agora, porque vamos entregar nosso bebezinho à Neuroped. E aí, Dri? O que é que fazemos com esse ultrassom? Abra o microfone, tá fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Pronto, já foi. Pronto, eu estava aqui calada. Oi, boa noite. Queria agradecer, Clebão, pelo convite, né? Realmente falar de hemorragia periventricular com Kleber, né? Ele acha tudo, nunca vi. Eu estou no Roberto Santos também com ele, e ele falou alguns pontos que eu achei interessante. Tem um dado que é importante, assim, lá no Roberto Santos, obviamente, a gente tem uma população que não é só a prematuridade que entra na história, né? Um pré-natal que não foi feito, são mães jovens que têm exposição a teratogênicos, então tem uma série de questões que eu acho que às vezes atrapalha um pouquinho a gente tentar identificar se essa sequela vai ser apenas pela hemorragia periventricular ou se tem outros fatores, né? Isso é bem importante quando a gente vai avaliar o bebê em termos de prognóstico. O paciente, quando nasce e passa por um UTI neonatal, ele já é um bebê de risco, sempre. Então, por aquilo tudo que Priscila colocou antes, né, é um bebê que ele tem que ser manuseado minimamente, mas ele acaba vindo com questões intraútero que atrapalham muito o desenvolvimento. E o ultrassom, ele é um exame assim que você falou uma coisa que é importante, né? A gente, como clínico, eu quero uma resposta, né? Muitas vezes assim a linguagem, né, do radiologista acaba não ajudando em algumas questões e é importante a gente tem que ver o quadro clínico. Acho bem importante o radiologista ver o quadro clínico do paciente, porque se a gente encara ele como um prematuro apenas e vai buscar só hemorragia, você deixa de buscar outras questões. Então, como o Kleber falou, os cistos subependimários que podem representar alguma alteração até intraútero, se você imagina que essa população ela tem um risco maior, sim, de lesão intraútero, a gente tem que buscar mais isso. Porque é um dado que é bem importante, eu saber se a criança, antes de ter hemorragia, ela tem um cisto, para mim é um dado importante de acompanhamento dessa criança. Né? O que ela pode ter de prognóstico. Então, limitar a ver só o que é hemorragia se é 1, 2, 3 ou qualquer classificação, às vezes não é o suficiente para uma população como a nossa, né? Enfim, eu não ia botar muito slide porque eu acho que já apresentaram bastante, mas vou mostrar aqui, vou compartilhar aqui só para mostrar uma coisa para vocês que acabou não... Para compartilhar, deixa eu ver. Que é essa imagem daqui, né? Quando a gente vai ler os primeiros, né, o Volpe, que Kleber apresentou, ele é o maior tratado de semiologia neuronel, né? E a última edição dele, 2018, já foi assim eu acho que já foi bem diferente da de 2008, que era a última edição que eu tinha, justamente nesses pontos de hemorragia grau 1. Eu acho que a hemorragia grau 1 é aquele que fica sempre na dúvida. Antes a gente tinha aquela colocação, não, hemorragia grau 1 não acontece nada, é matriz germinativa, não tem nada. E o que a gente vê no acompanhamento não é bem isso. A gente tem crianças que têm comprometimento cognitivo, que não tiveram comprometimento motor, que é o que a gente mais busca quando a criança está principalmente até os 2 anos de vida, mas ela tem comprometimento cognitivo, muitas vezes lá na frente, numa alteração de escrita e leitura. Então, a gente tem que estar bem atento, e o Volpe, nessa última edição de 2018, já mudou muito em relação às sequelas, né? Que antes era uma sequela muito menor, mas comparado com crianças que não tiveram hemorragia com o mesmo idade gestacional,
a gente sabe que tem uma chance de 15% aproximadamente de ter uma sequela de hemorragia grau 1, coisa que assim, a gente não esperaria antes. Essa imagem daqui é só para que Kleber já tinha falado sobre a matriz germinativa, mas para a gente ter ideia o que a gente busca primeiro, né? Normalmente, uma hemorragia, a gente busca sempre um comprometimento de membros inferiores. Né, é essa área aqui que tem um sofrimento maior, é o que a gente busca. Então, aquela criança tem aquele padrão de diplegia espástica. A criança, quando chega assim no consultório, a primeira coisa que você vai perguntar foi prematuro? Porque esse padrão de diplegia espástica é típico, né? Diplegia de Little, né? Que é bem típico do prematuro. Só que aqui, imagina que não vai ser hemorragia grau 1, obviamente, né? Um comprometimento bem importante, aqui provavelmente vai ser hemorragia grau 3, mas, então, se não tem esse comprometimento motor, eu faço o que com essa criança, né? Eu vou estimular, o que eu vou pensar, né? Então, aqui, esse dado aqui é do VOLPE de 2018, né? Então, você vê que a própria hemorragia grau 1 é um artigo que ele colocou, que você pode ter um comprometimento de espasticidade, que não precisa necessariamente ser uma espasticidade grave, como tem na grau 3, mas você pode ter uma espasticidade até 49%. E outros mais problemas cognitivos, comportamentais, visuais. Então, a hemorragia grau 1 não é tão inofensiva quanto se pensava. Os artigos, cada vez mais, os artigos mais recentes, eles sempre mostram que existe uma sequela. Aí vem outro ponto que vou deixar de compartilhar aqui, mas depois eu posso passar. É porque isso aqui vocês já falaram, né? Mas deixa eu tirar o compartilhamento aqui para... Pronto. Então, no caso dessa criança, é uma criança de 1.500 gramas, né? Então, é uma criança que, o que a gente sabe, o prematuro abaixo de 34 semanas tem uma maior chance de fazer hemorragia periventricular. Quanto mais prematuro, maior a chance de lesão e mais extensa essa lesão. Quanto mais baixo o peso, maior a chance também de lesão. Então, a gente vai sempre ter um aumento exponencial da lesão a depender do peso e da idade gestacional. E uma coisa que é importante, quando a criança vai logo para neonatal, Priscila falou um ponto que é importante até para o radiologista quando a gente vai encaminhar o paciente, qual é o quadro clínico? Porque você está fazendo um ultrassom porque é prematuro apenas ou está fazendo ultrassom, ele é prematuro e ele teve uma apneia, é prematuro e teve alguma crise mais sutil? O prematuro, o recém-nascido em geral, ele não tem uma crise convulsiva muito evidente, porque ele não teve uma mineralização suficiente para apresentar um quadro clínico de convulsão mais rica, né, de sintomatologia. Às vezes ele faz uma apneia, às vezes ele faz um desvio muito rápido do olhar, são crises que representam muito movimentos de tronco encefálico, né? Então, é importante para o ultrassonografista, eu acho, buscar bem qual é a sintomatologia para tentar identificar. Será que tem mais alguma coisa? Eu olhei aqui, não tem uma hemorragia, pronto, né? Então, o bebê está bem. Outra questão é a gente tentar identificar se tem algo prévio. Priscila falou sobre, né, o terceiro, quarto dia. Antes disso, que normalmente é o que se pede, né, o ultrassom. Muitas vezes, para mim, como neuropediatra, no acompanhamento dessas crianças, quando eu tenho um ultrassom inicial, é importante saber que esse bebê não nasceu, por exemplo, não tinha um cisto quando nasceu e cisto veio depois. Aí, às vezes, eu não tive a oportunidade de fazer ultrassom nesse meio tempo. E aí, esse cisto foi de uma reabsorção ou é um cisto que já nasceu com essa criança? Eu acho que o ultrassom, tendo como base dessa criança, é importante como segmento, né? Assim, quem fica acompanhando depois, né? O neuropediatra que acaba tendo depois o acompanhamento dessas crianças. E o ultrassom de um bebê de risco, o ideal que fosse, assim, o ideal é que o ultrassom fosse semanal, para a gente ter uma ideia da progressão, para a gente não ser pega de surpresa, né, mais para frente na hemorragia grau 3. Se a gente puder ter um acompanhamento assim mais de perto, sempre o bebê de risco, principalmente abaixo de uma idade corrigida de 34 semanas, sempre é importante. Hoje, o bebê que sai da UTI neonatal, a gente já inclui como bebê de risco. A gente já tem um protocolo de bebê de risco, já faz estimulação precoce, faz todo aquele acompanhamento que acaba não mudando tanto, porque a gente sempre considera um bebê de risco independente da lesão. Mas se a gente sabe que existe uma alteração, né, anterior, como
uma alteração visual que pode acontecer nesses bebês que têm hemorragia grau 1, a gente já pode fazer uma estimulação bem mais precoce antes de 1 ano de idade, por exemplo, que o córtex visual vai responder muito melhor se a gente faz até 1 ano de idade. E habitualmente se faz muito depois de 1 ano. Então, essas alterações, as áreas onde eu vejo que tem alteração, me ajuda no tipo de estímulo que eu vou fazer, de orientação que eu vou fazer para os pais. Não só para preparar em termos de sequela, mas eu acho principalmente para saber o que a gente tem que fazer para evitar essas sequelas. Então, eu tenho aquele momento da prematuridade. O bebê nasceu, eu não tive como, né, conter o parto prematuro, mas eu tenho como minimizar as sequelas até os 2 anos de idade, principalmente, que é onde a gente tem a janela de oportunidade muito maior da neuroplasticidade. Então, qualquer cisto que... Clebão é o rei do cisto, né? Porque Kleber consegue ver cisto, assim, em todas as crianças. Aí já me deixa louca, porque eu fico... A criança tá achando, olha, mas se Kleber viu o cisto, tem um cisto, porque ele consegue ver. Mas isso já me dá uma base muito boa do que eu vou orientar para a família, né? Estão me ouvindo? Eu acho que eu vou deixar abertas as perguntas. Estamos sim. Né? Uhum. Dani, seu microfone está desligado, Dani. Pronto, liguei, meu Deus do céu. Eu tô aqui falando sozinha. Aqui. Adorei. Obrigada, Adri. Inclusive, importantíssimo, eu acho, essa identificação da grau 1, que é um momento que a gente tem dúvida, né, Clebão? Você diz, falo ou não falo, tem ou não tem. Demais. Vira para o lado de cá, vira para o lado de lá. E achei o dado, assim, inclusive das alterações cognitivas, para mim muito importante, porque a gente tende a às vezes, inclusive na dúvida, não fala. Então, assim, às vezes subvalorizar uma coisa que vai ter uma importância imensa para a criança e para essa família, né? Não diria nem para a criança, para a família. Então, achei também extremamente importante. E o dado dos 50%, eu digo, meu Deus, 50%, porque 49% é a metade, né? A metade das crianças vão ter alguma alteração de membros inferiores de espasticidade. Eu falei, olha... Meu Deus, ainda bem que uma tem 19 e a outra tem 21. Que eu Por já isso que Priscila fica falando, evite a prematuridade, evite a prematuridade. Realmente a ignorância protege. Cada vez mais eu vejo isso. Era bom que eu não sabia e descobri uma com 19 e outra com 21. Rafa, você deu uma olhada aqui nas perguntas? Eu li algumas coisas. Deixa eu voltar. Rapaz, enquanto você procura aí, essas meninas são maravilhosas, né, Dani? Muito Priscila bom. E Adriana, rapaz, deram o caminho. Para mim, foi até mais aprendizado ainda, porque eu sei o que é que elas querem. Então, aquilo que você queria de mostrar o que é que o clínico quer, elas estão dizendo aí para nós aí, o que é que a gente precisa. Né? Então, eu acho super importante. Eu não faço mais fontanela, Clebão, mas assim, pinta sempre um fontanela lá no consultório e às vezes a dúvida, tem, não tem, é cisma. Dani, entra aqui para dar uma olhadinha. Então agora os olhos, inclusive, vão ser diferentes, né? A gente vai olhar, não é um bebê tão pequenininho, mas tem o acompanhamento do fontanela depois que o bebê sai e acaba caindo no colo da gente que não está no hospital, né? Então... Inclusive, vou querer que leve todos os anteriores, porque senão eu não vou querer fazer o laudo, tá? Tá vendo? Então, a coisa dos anteriores de Adriana, para mim também é essencial. Agora, mais ainda, né? E aí eu chamo a atenção de outra coisa antes da gente começar a discussão, da documentação, tá? Aí, documentação do exame é essencial. Às vezes a gente vê exames mal documentados, fotos escuras, né, que você não demonstra direito, e para o clínico, né, e às vezes a gente brinca entre a gente radiologista que você faz foto para o outro colega, mas não é. Porque você pega uma neuro dessa, ela sabe ver mais do que a gente. Então, assim, é importantíssima a documentação, porque esse dado mínimo dessa ecogenicidade ali, entre o terceiro ventre, na bordinha do tálamo, núcleo caudado, aquilo tem que estar muito bem documentado, entendeu? Para a gente ter certeza disso, senão, ferrou. Vai deixar de diagnosticar uma criança que vai ter uma sequela lá na frente. Clebão, deixa eu vendo aqui. Deixa eu ver para meus queridos. A Ana Flávia, ela pergunta uma coisa aqui. Uma dúvida em relação ao transfontanela. Hemorragia grau 2 de papile.
Ela já usa o Papilli, não o Volpe, né? É necessário sempre ter o grau 1 associado, pois às vezes vejo sangramento coágulo do plexo coroide e nada no sulco caldo talâmico. É do plexo coroide ou é intraventricular, Flávia? Tenho bastante dificuldade na questão das alterações anatômicas dos plexos coroides e confundo com sangramento. E aí, Clebão, me ajude. Bom, excelente pergunta, excelente, porque isso no começo, muita gente fica nessa dúvida. Tem 2 pontos aí. Primeiro, eu preciso saber se aquilo realmente é um sangramento ou se é, por exemplo, o glômus do plexo coroide. Tem uma área de inchaço do plexo coroide na transição ali parieto-occipital, que ela é mais gordinha, e aí pode simular um sangramento. Primeira coisa, como é que eu separo isso? Eu olho os 2 lados. No corte coronal transventricular, o coronal 5, mais ou menos, eu consigo ver os 2, e aí eu tento separar. Segundo ponto, se eu não preciso, a primeira pergunta dela, eu não preciso ter no sulco caldo talâmico para já enxergar um sangramento intraventricular. Não existe uma sequência, eles podem ser salteados direto, aparecer o grau 2, direto aparecer o grau 3 ou direto só aparecer o grau 4. Não existe uma sequência, tá certo? Não existe uma sequência habitual. Você viu e depois ele evoluiu. Pode acontecer isso? Pode, mas não é obrigatório, tá? A outra coisa poxa, mas tem a simetria do plexo coroide, tá bem ali junto ao glomo, será que não é o plexo coroide mesmo ou não? O que é que você faz? Coloca a dúvida. A gente não é dono do saber, nem consegue enxergar tudo. O que é que você vai fazer? Dizer, olha, tem uma área do plexo coroide que sugere hemorragia, mas eu estou na dúvida. Eu vou fazer o quê? Vou evoluir, acompanhar se aquilo é o glômus ou se aquilo é realmente hemorragia. Uma semana depois, que é como a Adriana falou, por sinal, Adriana, fantástico esse background da clínica para a gente. Você vai ver que se for coágulo, ele vai mudar. Lembra que eu disse? Ele fica hiperecogênico, depois ele fica heterogêneo, depois ele liquifica. Tá certo? Então, isso é um detalhe para essa pergunta, ok? Respondi? Eu tenho uma dúvida em relação até, Priscila, da dinâmica dentro da UTI, né? Porque, assim, a gente não pode manipular muito o paciente, né? Então, você vai chamar lá. Como é que você vai fazer, Clebão? Porque a gente precisa de espaço, fica cheio de mão, bota a mão ali, você usa que sonda, que cuidados você tem com a desinfecção das sondas, principalmente nesse momento Covid, entendeu? O que você faz para manipular? E aí depois, quando que aí para a Adriana, já o link, vou fazer o link para as duas. Tem algum momento onde a tomografia é muito importante? Porque o bebê da UTI neo não pode sair para tomo, ele está na ventilação, entendeu? Ele sai, pois é. Ai, não sei, ele sai. Pois é, ele sai. Quando mas o ultrassom é um super aliado, é um super aliado. Né? A gente tem evitado ao máximo tomografias pela quantidade de radiação que esse bebê acaba recebendo, né? Mas, assim, óbvio que o ultrassom é um grande aliado da gente, né? A gente, geralmente, os bebês que têm alteração no ultrassom, eles fazem ultrassom semanal, né? Se eles não têm alteração, a gente até esparça mais esses exames. Agora, as sondas, elas são limpas, elas são colocadas no papel filme, aquelas coisas que se faz para tentar realmente diminuir esse risco de infecção. Como na população pediátrica e neonatal, a gente tem um baixíssimo risco aí de uma infecção por Covid, a gente não vê muito, né? A gente não pegou muita infecção por Covid em neonatal, quase nenhum. Eu peguei várias pacientes Covid, algumas pacientes Covid, mas nenhum dos bebês evoluíram com a doença, né? Então, a gente até está fazendo um trabalho junto com Santa Amaro, com a doutora Alicia, esse trabalho deve estar sendo finalizado agora, e a gente realmente, nós tivemos poucos casos, né? E desses casos, poucos bebês tiveram. Então, você ter o cuidado mesmo de lavar as mãos, de fazer toda a descontaminação nesse tempo Covid. Tomografia a gente tem evitado um pouco fazer a toda hora por conta da radiação e quando necessário, quando realmente precisa, os neuros eles pedem realmente a ressonância e a gente acaba realmente fazendo quando eles acham fundamental.
né, a ressonância. E ajuda bastante, né? Acho que a ressonância é o padrão ouro para os neuros, né? Mas em relação à manipulação, na verdade, a gente acaba se acostumando, né? Eles são muito frágeis, eles têm, 600 gramas, 500, 700, 800 gramas, e a gente procura fazer realmente uma manipulação coordenada, mínima, para que ele não sofra muito, né? Então, a gente procura, e a equipe é bem treinada para isso. Graças a Deus, nas UTIs neonatais, como um todo, as pessoas estão bem treinadas para esse tipo de manipulação. Adri? Eu prefiro que não faça tomografia, só se for extremamente necessário, porque para mim, movimentar essa criança, eu morro de medo dos meus vasos, porque são vasos ainda muito imaturos, né? Sem a musculatura da íntima dos vasos ainda formada, então qualquer movimentação para fazer uma tomografia, eu acho que tem que fazer só se for extremamente necessário, se for mudar a conduta naquele momento. Porque, óbvio que é muito cômodo para mim, é muito bom, né? Eu recebi um paciente com uma ressonância magnética na saída da UTI, é fantástico para poder eu tentar ver o prognóstico, né? A gente vê lesões muito menores, principalmente leucomalácia. Leucomalácia, para poder conseguir ultrassom, ver uma leucomalácia, realmente tem que ser uma leucomalácia mais importante, né? Às vezes acontece de fazer uma ressonância e a gente vê áreas muito pequenas que é muito difícil conseguir ver no ultrassom. Então, já ajuda no prognóstico. Mas prognóstico, eu acho que a gente tem que limitar os exames da neonatal para situações que você vai mudar a conduta na neonatal. E nesse ponto, o ultrassom ajuda muito. Eu acho que a maioria das vezes a gente só precisa do ultrassom naquele momento. Porque a gente vai fazer a manipulação mínima, o controle hídrico, todas aquelas condutas que Priscila colocou. E a tomografia tem a questão de não ser tão boa quanto a ressonância e ainda ter radiação. Então, entre fazer a tomografia podendo fazer a ressonância é muito melhor, mas nem todo hospital a gente consegue, né? Porque o bebê é até mais fácil de fazer no que a criança maior, porque eles ficam bem quietinhos até. Uhum. Não é tão mais difícil. Mas eu acho que a ressonância é melhor, a tomografia para mim é só em último caso mesmo, assim. Não sei, para mim não muda a gente geralmente coisa, acaba né? fazendo ressonância quando o neuro pede e depois de um tempo, né, Dri? Tipo assim, não naquela gravidade, Isso. naquele bebê que está entubado, sim, tal. sim. A gente espera ele melhorar. Depois. Assim que ele melhora, que ele tem condição, a gente transfere. Porque, como vocês falaram, né? Tem que ser um exame que vai mudar o prognóstico. Se você vai apenas confirmar o achado do ultrassom e você não vai fazer nada por ele, eu acho que a gente tem que aguardar mesmo, né? Concordo. E Clebão, e na neurossono, no último trimestre, você acha que a gente, não em relação ao sangramento do neném prematuro, mas das infecções congênitas, você acha que a gente já pode dar alguma informação? Pronto, excelente. Antes eu queria falar disso que vocês falaram aí, de fazer o exame. Lá, quando me pedem para UTI NEO, o que é que eu faço? Exatamente, para mim aquilo ali são diamantes. Eu peço ao pessoal da NEO, as auxiliares, as técnicas, elas têm uma habilidade impressionante, um carinho fantástico. Então, eu até quando eu levo os residentes para mostrar, eu digo, olha, deixe elas posicionarem, não peguem no bebê, né? Deixe elas posicionarem. Você diz como é que você quer, que elas vão posicionar e vão manipular o menos possível aquele bebê, que é isso que a Adriana e Pri fala, de manipular o menos. É muito difícil precisar. Quando é que a gente encontra a necessidade da ressonância, por exemplo? Quando eu tenho uma hemorragia muito grave, aí grau 3, eu estou na dúvida do grau 4 e não na hemorragia. E aí seria uma outra coisa que é uma isquemia da região da substância branca, que é a leucomalácia periventricular. Que a ressonância vai entrar sempre que eu achar uma área de hiperecogenicidade na região periventricular maior do que o plexo coroide e que persista por mais de 7 a 10 dias. Para eu dizer isso, ela tem que ser igual ou maior que o plexo coroide. Aí a Adriana disse, quando é bem grave, o ultrassom vê, verdade. Porque quando eu acompanho essa evolução, vão aparecer cistos daquelas áreas necrosadas. São áreas que vão necrosar. O macrófago vai lá, vai comer e vai deixar os cistinhos para ser o marco para o ultrassom. Mas, às vezes, existe a leucomalácia não cística. Não cística para ultrassom, mas para a ressonância precisa. Às vezes, o quadro clínico, a neo percebe uma coisa diferente, a neuro percebe, e aí realmente vai ter que lançar a mão da Ressonância. Da ressonância. A outra coisa,
você falou do terceiro trimestre, certo? A bichinha do iPhone aqui fica querendo entrar na conversa. A outra coisa dá para ver? Dá. Eu já tive 2 oportunidades, lembro bem, porque uma foi bem no início, que eu fazia avaliação de cérebro fetal e eu ficava nessa curiosidade. Você lembrou do cisto germinolítico? Já encontrei, inclusive, na Caliper. Um foi na Caliper, outro na José Maria. No terceiro trimestre, olhando, o cérebro estava bom, querendo ver corpo caloso, querendo ver tálamo, e aí me deparei com um cisto nessa região. Nasceu e se confirmou, era um cisto germinolítico. E as duas, coincidente, um era sífilis e a outra tinha citomegalovirose confirmado na gravidez. Então, a gente presumiu que foi por causa dessas 2 infecções. Pode acontecer, e pode acontecer de a gente não ver. Então, a neurossono no terceiro trimestre, se você procurar, por exemplo, toda vez que existe, é por isso que a pediatria fica tão em cima, e eu defendo e estou colado com a pediatria, tem que rastrear citomegalovírus, pelo menos no final da gravidez. Porque se eu identifico isso aí, ela já chega preparada. E aí o estímulo precoce, que a Adriana também cita, entra. Eu sei disso porque eu sei que PRI defende fazer citomegalovírus, que é uma coisa que o mundo inteiro não está querendo fazer, porque diz que não tem tratamento. Não tem tratamento para infecção, mas tem tratamento para prevenir sequela. Você tem prevenção terciária, prevenção de danos mais graves, como a surdez, por exemplo, e outras do neurodesenvolvimento. Então, eu acho que é importante, sim, e dá para ver, Dani, dá para ver. Eu preciso de um aparelho muito bom e a cabeça tem que estar num local um pouco mais fácil para eu ver. Vai ser 100%? Existe um trabalho específico? Não, mas é uma possibilidade. Tá? Bom, na verdade, deixa eu só comentar uma coisinha sobre o citomegalo. Na verdade, os Estados Unidos, eles colhem de todo mundo, todos os bebês, no papel filtro. Então, por isso que as mães acabam não colhendo durante o pré-natal. Mas aqui a gente não faz esse tipo de screening. Então, assim, todos os bebês vão ser triados. E aí você vai saber ao nascimento quem tem e quem não tem. A gente não tem essa possibilidade aqui de triar todos os bebês, né? Assim, ao nascimento com papel filtro, infelizmente. Então, assim, por isso que a gente advoga essa coleta no início e no final da gestação do citomegalo, né? Eu apoio. Eu apoio também. Para os netos eu vou colher todos. Eu quero a consulta antes. Eu não quero nem saber, que eu acho que eu vou sofrer tanto. Rafa, manda aí. Eu vou olhando e você olha também. Vamos lá, Dani. Eu tenho aqui algumas perguntas e alguns comentários. Sobre o caso, Kleber, que você apresentou as imagens da hemorragia grau 1 do bebezinho, do caso. O ventrículo estava dilatado? Foi uma pergunta de Luísa Werneck. Não. Aquele ventrículo estava limite. E uma dica, eu já deixei essa imagem de propósito. Essa é aquela imagem que poxa, parece que ele está um pouquinho dilatado. É exatamente o dia a dia. Eu queria trazer uma coisa do dia prático. Não, você mede, ele tem que perder aquele formato quase de meia-lua para você dizer que o ventrículo realmente está dilatado. Tá certo? Excelente. Então, é 2 coisas. Isso é esse formato de meia-lua e tem que realmente dilatar. Tá? Então, como você descreve nos exames, digamos que tem uma hemorragia grau 1, como é que você vai descrever os sinais de reabsorção? Você vai dizer que reduziu? Como é que você faz a descrição? Pronto. Ou há uma o que vai acontecer? Depois eu vou até projetar aqui o protocolo canadense de como é essa frequência que eu já vi aqui no chat que perguntam a frequência dos exames. Como é que são feitos, né? Então, vamos lá. Primeiro, essa situação. Imagine que PRI me pediu, eu olhei esse bebê, tem uma hemorragia grau 1. PRI vai pedir para eu repetir com 7 dias. Porque ela quer saber se isso vai evoluir ou se vai absorver. 7 dias eu olho, ele perde um pouco, fica um pouco mais heterogêneo, mas não formou cisto ainda e não evoluiu. Beleza. O que é que eu vou fazer? Ou eu repito com 15, ou eu repito quando ele completa, por exemplo, o termo da idade contada. Mesmo que ele já tenha alta, eu preciso atingir os 28 dias pós-parto, 20 a 30 dias. Para quê? Aí não é só por causa daquela hemorragia. Aí é por causa de outra coisa. O prematuro tem potencial também para leucomalácia periventricular. E para eu conseguir enxergar uma leucomalácia importante, eu precisaria ver a formação dos cistos. Então, esse tempo que é dado, que
ou o bebê atinge os 28 dias pós-parto, ou ele atinge o termo corrigido, quando ele nasceu com 30, quando ele completaria 40 semanas, eu repetiria esse exame, né? Ele já de alta, se tiver tudo bem, ele volta para poder repetir o exame, coisa que é difícil no nosso meio. A gente precisa montar ambulatórios na rede pública, né? Eu acho que você conhece a doutora Alice, que consegue ir lá no ambulatório de prematuridade dela, e aí tem um respaldo, acho que lá da UFB aí consegue, Pri talvez me fale até melhor sobre isso, mas era o ponto da gente ver. E aí como é que eu descrevo? Se eu fiz o exame, ou eu tenho uma imagem prévia de a hemorragia grau 1, como essa que eu mostrei para vocês, e aí vamos dizer que eu examinei 15 dias depois, eu já tenho a área cística, como eu mostrei a posteriori, aí eu digo, olha, área cística em topografia de sulco caldo talâmico à direita, sugestiva de reabsorção de hemorragia grau 1 diagnosticada em exame anterior. Então, ela está estável, e aí eu estou dizendo para a Adriana, que está pegando o PRI, que está lá no ambulatório de prematuro, que aquela lesão está estável e já está em processo de absorção. Porque a cistificação da área de hemorragia é um processo de absorção. É assim que a gente bota lá o comentário. E aí, tranquilizo. Ótimo. Rafa, tem uma de Tiago aqui. Quer falar? Tem duas de Nossa Tiago cria aqui. aí, ó. Pois é. Pronto. Aqui, essas que você já falou do intervalo dos exames, ok. Uhum. Tiago, então, ele faz um comentário, na verdade, Dani. Eu vou ler o texto, porque eu acho que está bem embasadinho. A hemorragia grau 2, às vezes, pode passar despercebida quando o sangramento é discreto e causa apenas uma discreta irregularidade na superfície dos plexos coroides. Nesse momento, a classificação de Volpe melhora a praticidade da avaliação, que também engloba os casos grau 2 leves de papile não percebidos. Isso torna o exame de ultrassonografia perigosamente menos cuidadoso, já que o mínimo sangramento ventricular ou nenhum sangramento ventricular cai na mesma classificação. Porém, a classificação papile grau 2 com mínimo sangramento já nos serve de valoroso alerta para uma eventual obstrução dos forames intraventriculares e posterior hidrocefalia, assim como demais complicações progressivas. Kleber, comenta? Não, é isso aí. O que a gente não falou, que é exatamente, a gente falou, olha, eu preciso acompanhar, porque aquele grau 2 ou aquele grau 1, que venha, toda vez que eu tiver um grau 2 ou um grau 3, pode evoluir para uma obstrução. E aí entra naquela quarta condição, quer dizer, na verdade a quinta, né? Que o quarto seria a hemorragia parenquimatosa, que é a hemorragia intraventricular complicada por uma ventriculomegalia. Isso que o Tiago está chamando a atenção aquele coágulo caiu, chegou ao aqueduto de Silvius, que é extremamente fino, aquele coágulo obstrui, a drenagem do líquor que é produzido em ventrículos laterais passa pelo terceiro ventrículo e não consegue descer ao quarto e fazer o circuito para chegar às velocidades araquidônicas e serem absorvidos. E aí faz o processo de hidrocefalia. Por isso que a Adriana diz, eu prefiro que veja toda semana para ver se teve alguma evolução ruim. Entendeu? Por isso que eu vou, depois, dando um tempinho, se quiser, o projeto até agora, o protocolo que é apresentado pelo Canadá, que foi lançado agora em julho, né? Ele diminui, eu tinha um protocolo mais antigo, mas ele diminui. Projeto? Projeto. Vamos lá. Opa, peraí. Opa. Já está aqui, Clebão. Só é botar. Já está aí? Tá. Tá no geral ou tá no... Não, tá naquele pequenininho, antes da gente botar então vamos corrigir isso aqui. Está no modo de edição, Kleber. Está no modo de edição, né? Então, deixa eu voltar para o Zoom. Deixa eu sair da... Acho que é melhor interromper e entrar de novo, Kleber. Lá ele.
Deixa eu voltar aqui, que não está aparecendo mais o meu Zoom. Você está aqui, o seu está aqui projetado. É, o pior que o controle não está aparecendo aqui para mim. Oxi. Agora apareceu, pronto. Eu não sei o que foi que eu fiz. A Rafa descompartilhou aí, não foi? Saiu a tela, é. Pronto. Foi. Foi ele que me salvou aí. Eu não sei o que aconteceu. Não, vocês não apareciam mais para mim. Então, peraí. Deixa eu projetar aqui o modo apresentação. Rapaz, que loucura é essa, velho? Vamos seguindo, então, enquanto você se ajeita aí, Clebão. É bom, a Helena pergunta se o índice ventrículo hemisférico é usado. Por Helena Mata, não gosto dela, não. Ah, eu Já gosto. entendi aqui, travou aqui o... Pronto. Deixa eu sair. Ficaram todos os modos. Você descompartilhou aí, né, Rafa? Exato. Não, aí o problema é no meu computador mesmo, gente. Peraí. Comprou computador Peba? Foi não, rapaz. O cara aqui é bom, rapaz. O cara aqui é bom. Peraí que já vai, não vou demorar mais não. Pronto, já afastei aqui. Fernanda Simas fala, no SUS é super difícil a coleta de PCR para citomégalo no recém-nascido. Aí, essa Maria Fernanda Simas é uma Fernanda, top das nossa galáxias. que vai excelente. Excelente, minha Também cria. não Gente, gosto precisar dela, não. transplantando ela, pode pedir Vocês para ela roubaram ela que da ela... Nego. Eu roubei, eu chamei. Essa menina é fantástica. Ela é top demais. Eu não podia perdê-la. Eu tinha que seduzi-la. Pois Era é. o único jeito. Entendeu? Aí eu fui seduzir a bichinha. Pronto, E realmente vamos PCR é lá. bem difícil no SUS. A gente, às vezes, passa por situações bem complicadas. E o ultrassom, Dani, ajuda muito a gente. Né? O ultrassom, o Bera, Às vezes está mais disponível do que uma sorologia. Que coisa incrível, né? É isso mesmo. O ultrassom salva a gente Coisa. em tanta coisa. Ultrassom para a gente, neonatologia, é fundamental. Ultrassom e Incrível. eco. Incrível. Conseguiu? Consegui. Bom. Então vamos lá. Tudo ok aí? Ok, foi. Beleza. Pronto. Agora é isso aqui. Gente, aqui está o protocolo canadense, o cronograma sugerido para a rotina. Olha que é fresquinho. O que é que ele propõe? Menos de 31 a semana de 6 dias, ou seja, abaixo de 32, ele faz ultrassom no quarto ao 7º dia após nascimento, a gente prefere terceiro a quarto, e repete de 4 a 6 semanas após o nascimento, mesmo que dê normal. Por quê? Buscando a leucomalácia periventricular. E isso é rotina para todos os neonatos nascidos antes de 26 semanas, que é um prematuro extremão, né? Não rotineiramente para neonatos nascidos entre 20 e 31 e 6 semanas, mas nessa fase ele faz em todos. Entre 32 e 36 e 6 dias, de novo, ele faz um 4 ao 7º dia, né? Contudo, pessoal, esse daqui ele bota fatores adicionais de risco. Se for um bebê liso, sem nada, não tem nenhum fator de risco, habitualmente eles não pedem. Eles só pedem que são fator de risco. Microcefalia, história de infecção, um parto difícil, uma anóxia intraparto, uso de vácuo extrator, uso de fórceps, ou seja, tudo que leve a uma possível risco para hemorragia, como o Pri já falou bem no início ali, aquilo ali é fantástico. Quando você for fazer ultrassom, você tem que ler o prontuário para ver isso aí, né? E ele repete 4 a 6 semanas, ele simplifica bem, tá? E a correção para a idade depois dessa data não é uma rotina. Repetir o exame depois de corrigir é sempre uma rotina. Então, essa é a proposta canadense. É um pouco parecido com o que a gente habitualmente faz aqui, né? Ok? Descompartilhei aí, meu povo. Para ser bem objetivo e ganhar tempo. Você vê que eu estou sendo...
Não, ficou Helena pendente, perguntou então, do isso. índice ventrículo Ah, perfeito. hemisférico. Heleninha, outra maravilhosa, craque, trabalha lá no IRBA de Transfontanela, menina que ficou lá numa das maiores maternidades do país treinando ultrassom transfontanelar. Ela é top, ela ajuda, igual Maria Fernanda e Tiagão. Eles são crias muito maravilhosas. Helena não foi cria, mas é uma colega maravilhosa, né? E vem com vasta experiência. Essa questão do índice ventrículo hemisfério usa. Quando que a gente usa? Quando tem a dilatação ventricular. Eu vou usar quando eu tiver... O neurocirurgião, tanto como o neuropediatra, ele precisa saber se vai estar aumentando a pressão intracavitária, intracerebral. Ele não tem como saber isso de outra forma. Não dá para ele botar um medidor de pressão dentro do cérebro da criança. Ele usa sinais indiretos. Quais são eles? 2. Um que eu acho que foi Léo que me perguntou aqui no privado para eu comentar o Doppler. Um deles é o Doppler. Um deles é o índice ventrículo hemisfério. Índice ventrículo hemisfério é a medida entre a relação entre a dilatação ventricular laterolateral e o diâmetro do hemisfério. Quando essa relação atinge 0,5 ou mais, ou seja, o ventrículo está ocupando mais de 50% do hemisfério em relação a todo ele, o que é que acontece? Isso é um sinal indicativo que tem aumento da pressão intracraniana. Isso é por isso que ainda se usa ele. E o outro, que é o Doppler, é exatamente, se eu tenho um aumento da pressão, o que é que ocorre com o vaso? É pressionado também. Então, aumenta aí o índice de resistência. A gente não usa pulsatilidade aí, usa resistência mesmo. Então, o índice de resistência varia, isso depende do autor, mas é aproximadamente de 0,6 a 0,80, se você for por rumo aqui. Se você encontrar referências mais novas, 0,85. Qual é o problema do Doppler da transfontanela? Você não pode apertar de hipótese alguma, porque qualquer pressãozinha na fontanela, você aumenta a pressão intracraniana e altera esse índice de resistência. Então, tem que ser com bolinho de gel, mão extremamente leve. Então, índice aumentado pode ser um indicador também de aumento da pressão intracraniana, o que ajudaria o neuropediatra ou neurocirurgião pediátrico a necessidade ou não de derivação ventrículo-peritoneal, né, para poder resolver o problema, ele fazer a drenagem ventricular para diminuir a pressão e ele perder menos parênquima. Né? Lembre-se que a Adriana disse, a neuroplasticidade até o 2º ano de vida. Né? Então, precisa ter um cuidado muito grande nisso aí. Então, ele usa sim, é um marcador para piora, até o grau de dilatação seria uma terceira coisa. Se eu vou aumentando, agora tem que lembrar, por que o índice é melhor do que o aumento? O bebê está crescendo. Então, a cabeça cresce junto. Então, se você medir só o diâmetro, pode ser um falso positivo. Ele pode estar estável e o índice ventrículo hemisfério pode estar até diminuindo. Então, ele serve para isso. E o Doppler, se ele tiver aumentado. Ok? Para prematuro, Doppler de carótida em todo mundo? Transfontanela... Não é carótida, não. É da artéria, desculpa, artéria cerebral anterior ou pericalosa. Ou é cerebral anterior, eu que estou falando carótida. Cerebral anterior. Certo? Cerebral anterior ou pericalosa, as duas têm semelhanças, tá certo? Eu prefiro a anterior porque ela fica mais em pé em relação ao transdutor e aí o traçado fica mais preciso. Kleber, tem valor fazer esse Doppler de rotina em todos os prematuros ou só naqueles com sinais só com de hemorragia? hipertensão intracraniana. Mas se quiser botar no exame, lá no Partica, a gente não vai reclamar, não. Mas não tem obrigatoriamente uma indicação formal, não, a não ser que você queira avaliar. Porque, por exemplo, se tiver hemorragia grau 4, parenquimatosa, aí muda. Porque fica ao contrário, mesmo sem a ventriculomegalia. Por quê? Porque aí, quando você tem lesão intracerebral, o cérebro quer melhorar a oxigenação para recuperar aquelas áreas lesionadas. E aí ele faz o inverso. Ele vasodilata. E aí, sinais, por exemplo, índice de resistência abaixo de 0,5 são indicadores de anóxia. São indicadores de baixa oxigenação, de lesão. Inclusive, se tiver lesão ativa lá, é sinal de gravidade.
Agora, cuidado, que isso é para o recém-nascido. Por quê? Porque à medida que a criança vai crescendo, esse índice de resistência vai caindo junto também. Tá certo? Aí a tabela vai depender, você vai ter que olhar a tabela para ver qual é o ponto de corte para cada idade, tá bom? Até porque também transfontanela, habitualmente a gente faz até o 6º, 8º mês, só se a fontanela estiver muito abertinha que a gente faz. Já fiz até, quando é hidrocefalia, eu já fiz até com 1 ano e meio de idade, ou até maior, quando dá para ver. É tanto que eu vi uma questão aí de trauma. Se trauma o transfontanela, o exame transfontanela ajuda. Bom, se for trauma de criança nessa faixa etária, com a fontanela aberta, a gente consegue olhar o cérebro, né? Mas aí eu já tive poucos casos assim que vieram para mim, todos vieram normais, então para mim não teve maiores problemas. Eu acho que aí é mais uma questão para quem trabalha com tal, não sei se a Adriana comentaria melhor isso de chegar o menino com queda, e aí teria que ter um dos pré-requisitos para o transfontanelar é ter a fontanela aberta, ou a bregmática, ou a lambidoide, né, para a gente ter acesso ao cérebro fetal, já que o osso é um empecilho para a passagem do som. Falei demais. Normalmente trauma seria tomografia, porque eu preciso no trauma ver, além de sangramento, Subdral. o osso, né? Eu tenho que ver o osso, então normalmente trauma é tomografia mesmo. Então, fontanela fora o bebezinho, que não é o neonato, já você usa então só para hipertensão intracraniana, Clebão, e para um acompanhamento assim, eventual, ver se reabsorveu alguma coisa? Que momento Isso. que eu vou usar o transfontanela? Para quê? Transfontanela, se for da hemorragia, vamos falando especificamente da hemorragia, avaliar a evolução. Então, sempre que houver hemorragia, eu tenho que acompanhar. Porque eu não sei como vai evoluir, e se teve hemorragia ventricular, tem chance de lesão. Aí não é só pela hemorragia ventricular, é pela leucomalácia também. Né? Lembrar que a leucomalácia pode só cistificar lá para o final. E se a hiperecogenicidade persistir, mesmo depois de todo o protocolo, até a 40ª semana após nascimento, eu vou precisar lançar a mão da ressonância, porque vai ficar, como diz Daniela, a pulguinha atrás da orelha, se aquela área de hiperecogenicidade persistente é ou não uma leucomalácia não cística. Quer dizer, não cística para ultrassom, mas para a ressonância não, porque a resolução de contraste da ressonância é muito superior. Você perguntou Ok, vamos. Eu quero saber dessa risada aí que você deu aí, que eu gostei também. Eu quero saber dessa piada. Depois eu conto. Vai, Dri. Não, você perguntou da indicação de ultrassom. Às vezes a criança não teve muita coisa no período neonatal, mas começa a aumentar o perímetro cefálico no primeiro ano de vida, ainda enquanto está com a fontanela aberta. Então, essa também é uma situação que a gente utiliza a ultrassom transfontanela, porque muitas vezes é uma triagem, né? Para você identificar uma hidrocefalia, vai ver no ultrassom. Então, não precisa submeter a uma tomografia sem necessidade, sendo só para... Né? Então, é uma situação que a gente acaba pedindo muito. Até porque se é maiorzinho, para fazer uma tomo, vai ter que sedar, né? Exatamente. É um bebê, tudo bem, mas... Mas enquanto porque o ultrassom acaba sendo um exame de triagem muito bom para essas situações, para não ter que submeter, né? Agora, claro, se for um atraso de desenvolvimento mais importante, vai ter que ter ressonância, porque você vai ter que ver, né, o córtex cerebral mais detalhado. Interessante. Doutora Pri, considerações finais. Não, tá sem áudio. Na verdade, eu acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui é que prematuro, se ele nasce, é porque existe algum problema, né? Ninguém nasce prematuro porque está tudo bem. Porque resolveu sair, né? Já que as coisas não estão tão bem, a gente vai ter que investigar, não deixar de pedir os exames necessários. Ultrassom é um excelente exame. A gente faz muito ultrassom, a gente tem... Os ultrassonografistas são maravilhosos, eles correlacionam com a clínica, eles comparam com o exame anterior. Então, assim, é muito importante a gente não deixar de pedir, né, ultrassom e acompanhar esse ultrassom. E como eu falei anteriormente, Clebão também sempre repete essa frase, a gente tem que prevenir a prematuridade, gente. Eu acho que é a coisa mais importante. Um dia que você passa mais na barriga da mãe, que o bebê passa mais na barriga da mãe, uma semana, é um lucro, assim, enorme. Né, que a gente
Só sabe depois que a gente pega um bebê e cuida dele, né? Um bebê prematuro extremo, ele realmente demanda muito tempo, ele vai ter um risco muito grande de sequelas. Então, se a gente puder prevenir essa prematuridade, conscientizar as mães, né, que elas façam pré-natal adequadamente e realmente a gestação não é uma doença, não é, nunca foi. Mas a gente precisa ter alguns cuidados na gestação, né? Então, precisa se cuidar também. Então, essa é a mensagem para realmente evitar a prematuridade. É isso aí. Clebão? É isso, previna a prematuridade. Eu digo meus 20 minutos sempre de estudo. Não adianta a gente assistir aqui essa aula, os meninos vão lá estudar aquele investimento de 20 minutos e hemorragia é sério, né? Prematuridade é o que leva à hemorragia, né? E o diagnóstico, os protocolos, pediatria não faz isso à toa, ela faz por estudos. Então, quando elas pedem, às vezes dizem, a pediatria exagerou. Não, não exagerou, elas sabem o que estão fazendo, são extremamente disciplinadas. E esse segmento do bebê com prematuro, com a suspeita e possível hemorragia, deve ser feita sempre, como a Adriana e Pri falam, olha, se você seguir o protocolo, se você investigar, se você tiver o cuidado, o olhar atento, previne sequela, né? Então, acho que a mensagem principal é previna a prematuridade e suspeite tudo. Suspeite de tudo, né? Teve dúvida, mantenha a dúvida, né? Reavalie. Eu acho que esse é o cuidado, é abraçar a causa. Abrace a causa. Rafa, algo? Bom, como é de costume, essa é aquela hora que quem está vestido abre Adriana. a câmera e a gente faz. Adriana, calma. Adriana! Adriana? Mas é porque a Adriana Dani, tinha contado, me perdoe, Dri. Achei que você já tinha considerado tudo. Considerações finais. Já Eu já tinha considerado. Excelente. A Clebão falou exatamente o que eu queria falar. Sempre é buscar bem, porque é muito importante, né? Quando você tem um aumento de ecogenicidade periventricular, eu já fico com atenção maior. Mesmo que depois tenha normalizado, eu sempre tenho uma atenção maior. Então é importante para quem vai acompanhar o prematuro que faça um exame assim o máximo, né, bem detalhado, assim, para ajudar mais na condução depois e evitar as sequelas realmente. Pode ir. Pode ir, Rafael, agora. Excelente. Pessoal, só antes da foto, eu lembrei que eu tenho um pequeno anúncio para fazer. A Caliper, agora no mês de novembro, está lançando um curso novo, completamente online, né? Totalmente EAD, ao vivo, aprendendo o coração fetal, transformando a imagem em conduta. Tá? Vai acontecer ao longo de uma semana, são 6 encontros, 7/11, que é um sábado, e 14/11, está errado aqui na arte, agora que eu reparei, 14/11, 7/14, das 9 às 11 da manhã, e dos dias 9 a 12/11, de 19 às 21 horas, com a doutora Carla Pedrosa e a doutora Thalita Aires, que são cardiopediatras, são, na verdade, cardiologistas fetais aqui de Salvador, conhecidas aí em toda a Bahia, e que tem um trabalho já a longo prazo com a gente no ensino da ecocardiografia fetal. E esse curso é voltado para aqueles que já fazem avaliação do coração fetal, seja num contexto de uma ultrassonografia morfológica, ou principalmente aqueles que fazem ecocardiografia fetal, mas que não conhecem as condutas. Então, para quem está no interior, para quem está longe de um grande centro e quer ter uma noção de orientação daqueles casos de malformações cardíacas, essa é uma oportunidade excelente. Tá? De 7 a 14/11, não é do 12, como está aqui, a gente vai estar realizando o curso EAD online, certo? Interesse, tem aqui os contatos na tela, eu posso passar depois para vocês. Tem mais delongas, fora registrar a presença de todos. Aqueles que forem acusados de algum crime e estiverem nessa foto poderão utilizar como álibi. Pouca gente. Vamos lá? Quem está vestido? Kleber economiza o sorriso que o pessoal costuma demorar. Cadê? Tiago está ali.
Cadê Maria Fernanda Simas? Não é possível que não esteja vestida. Ah, muito bem. Tá ali, Maravilhoso de Tiagão aí, ó. Tá no shopping, viu que eu tô vendo, Ô, Maria meu Fernanda. querido. Gabriel Meus filhos aqui. aí todos estão aí, ó. Maria Gabriel. Fernanda, eu consegui roubar da Anel. Tiago se tornou um grande mestre. Verdade. Olha a minha mata maravilhosa aí, ó. Gente, todos esses que Impressionante. eu estou falando aí são craques ali, ó. Minha cria também, meu Gabriel, de máscara, deve estar de plantão. Fica muito melhor assim. Vamos lá, olhando para a câmera. Todo mundo com seu melhor sorriso. Valendo. Excelente. Aos professores, excelente a apresentação. Estou muito feliz e deu uma vontade de começar a fazer transfontanela. Daqui a pouco passa, mas agora deu vontade. Já passou, mas eu adorei. Gente, que ojeriza é essa do Transfontanela? É, absurdo. Não é do Fontanela, é do bebê pequeno que você não consegue nem pegar. Inclusive, preciso, antes de acabar, deixar aqui, não sei se Thiago está aqui ainda, mas assim, a gente falou muito de prematuro e eu recentemente tive uma pessoa muito ligada a mim que teve um bebê com prematuridade extrema no Santa Amaro e eu apelei para algumas pessoas e Thiago, ó, gratidão eterna, amigo. Ele fez vários fontanelas desse bebê, não vou esquecer disso nunca na minha vida. Eu tive o serviço de neonatologia de lá de Santa Amaro, foi sensacional, neuropédico, Fernanda, se eu não me engano, foram... Infelizmente, as coisas não seguiram do jeito que deveriam seguir, ou talvez tenham até seguido da forma com que deveria ter sido. Foi um processo muito duro de aprendizado. Foi um dos motivos que a gente quis trazer o Fontanella, porque quanto foi importante esse acompanhamento enquanto esse bebê esteve aqui com a gente 20 e tantos dias presente nas nossas vidas. Muito obrigada, gente. Obrigada, todos. gente. Beijão. Muito obrigada, Beijo. Pri, Adri, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Foi ótimo. Muito bom, obrigadíssimo. Clebão. Valeu. Sem palavras. Valeu, Dani. Beijo às meninas. A honra de estar entre essas duas beldades Tchau, aí. Rafa. Beijo, beijo. Beijão, meus filhos aí, ó. Maria Fernanda, Tiagão, Gabriel. Fernanda volta, viu? Hashtag Maria Fernanda volta pro IBA. Não roube ela, não. Não, vou roubar. Roube Beijo. não. Beijo, pessoal.